O Sangue dos Elfos. Andrzej Sapkowski. Tradução do polonês Tomasz Barsinski. Capítulo 1. Em verdade vos digo que se aproxima o tempo da espada e do machado, a época da selvageria lupina. Acerca-se o tempo do frio branco e da luz branca, o tempo da loucura e o tempo do desprezo. Ted Deiread, o tempo do fim. O mundo morrerá congelado e renascerá com o novo sol. Ele renascerá do sangue antigo, de En-Israel, da semente plantada, da semente que não apenas brotará, mas explodirá em chamas. Estoad es, assim será. Atentem para os sinais. Que sinais serão esses? Eu vos direi. Porém, antes, a terra se cobrirá com o sangue dos Aenseid, o sangue dos elfos. Aen, Itlines, Peth, profecia de Itlin, Egl, Ep, Evenien. A cidade ardia em chamas. As estreitas ruelas que levavam ao fosso e ao primeiro terraço vomitavam fumaça e brasas, enquanto chamas devoravam o amontoado de telhados de colmo das casas e lambiam os muros do castelo. Do poente, da direção do pórtico do cais, ouviam-se estrondos, sons de uma encarniçada batalha e surdas batidas de arietes que faziam tremer as muralhas. Os atacantes surgiram inesperadamente, rompendo a barricada defendida por um pequeno grupo de soldados, cidadãos munidos de alabardas e membros de corporações de artesãos armados com arcos e flechas. Cavalos cobertos com mantos negros saltaram a barreira como espectros. Lâminas brilhantes espalhavam morte entre os defensores em fuga. Ciri sentiu o cavaleiro que a levava sobre o arção da sela empinar repentinamente a montaria. Ouviu seu grito. "Segure-se!" Outros cavaleiros com as cores de Sintra passaram a galope, entrando em choque com os nilfgaardianos. Ciri os viu com o canto dos olhos, um louco turbilhão de capas azul-douradas e negras em meio ao estrépito de aço contra aço, golpes de lâminas resvalando sobre escudos, relinchos de cavalos. Um grito. Não um grito. Um urro. "Segure-se!" Medo. Cada sacudidela, cada salto do cavalo repuxa dolorosamente as mãos agarradas às rédeas. As pernas, contraídas numa cãibra dolorida, não encontram um ponto de apoio. Os olhos lacrimejam de tanta fumaça. O braço que a envolve estrangula, sufoca, esmaga e magoa as costelas. Em volta cresce uma gritaria tão terrível como jamais ouvida. O que faz um ser humano gritar assim? Medo. Um medo que enfraquece, que paralisa, que sufoca. Novos estrépitos de aço contra aço e relinchos de cavalos. As casas ao redor dançam um bailado macabro, as janelas expelindo chamas na barrenta ruela coberta de cadáveres e de objetos jogados no chão pelos fugitivos. O cavaleiro às suas costas tem um repentino acesso de tosse. Sobre suas mãos, convulsivamente agarradas às rédeas, esguicha uma torrente de sangue. Gritaria, silvos de flechas. Uma queda, uma pancada, um doloroso choque com a armadura. Um estrépito de cascos a seu lado. Sobre sua cabeça, o ventre de um cavalo com cilha esfarrapada e de outro com um esvoaçante chairéu negro. Um estalo semelhante ao do machado no tronco de uma árvore. O golpe, porém, não é em uma árvore, mas de ferro contra ferro.
Um grito abafado e surdo, e junto dela algo preto e enorme desabando na lama e esguichando sangue por todos os lados. O calcanhar com proteção de aço agita-se convulsivamente, sucando a terra com uma enorme espora. Um puxão. Uma força ergue do chão até o arção da cela. Segure-se! Outro galope desenfreado. As mãos e os pés procuram desesperadamente um apoio qualquer. O cavalo empina. Segure-se! Não há apoio. Não há. Não há. Há sangue. O cavalo desaba. Não dá para se desviar. Não é possível se livrar do aperto dos braços enfiados na armadura. Não há como escapar do sangue que se derrama sobre sua cabeça, sobre sua nuca. Outro choque, mergulho na lama, violenta batida contra o solo assustadoramente parado após aquele selvagem galope. O penetrante e rouco rincho do cavalo que tenta erguer a anca, o trote de ferraduras, a fulminante passagem de machinhos e cascos, capas e chairéis negros como a noite. Gritos. Na ruela, fogo, uma crepitante parede de fogo vermelha. Diante dela, um gigantesco cavaleiro cuja cabeça parece estar acima dos telhados. Seu cavalo, coberto com um chairéu preto, agita-se, dança, relincha. O cavaleiro a encara. Ciri vê o brilho de seus olhos através da fenda no enorme elmo adornado com asas de ave de rapina. Vê o reflexo do incêndio na larga lâmina da espada que ele segura com a mão abaixada. O cavaleiro olha. Ciri não consegue se mexer. Seus movimentos são tolhidos pelos inertes braços do morto que a seguram pela cintura. Sente-se imobilizada por algo pesado e úmido de sangue que lhe comprime a coxa, pregando-a ao solo. Sente-se imobilizada também pelo medo. Um medo tão terrível que lhe contorce as entranhas e faz com que ela deixe de ouvir os relinchos do cavalo ferido, a crepitação do incêndio, os gritos das pessoas e as batidas dos tambores. A única coisa que existe, que conta, que tem algum significado, é o medo. Um medo que tomou a forma do cavaleiro negro de elmo adornado com plumas, parado como uma estátua diante da parede vermelha de chamas enlouquecidas. O cavaleiro empina a montaria, as asas do elmo se agitam. A ave prepara-se para alçar voo, para atacar a vítima indefesa e paralisada de medo. O pássaro, ou talvez o guerreiro, solta um grito cruel e triunfal. O cavalo negro, a armadura negra, a capa negra esvoaçante e, atrás de tudo, o fogo. Um mar de fogo. O medo. A ave grasna. As asas se agitam, com as penas batendo no rosto. Medo. Ajuda. Por que ninguém me ajuda? Sou pequena, estou sozinha, desarmada, não posso me mexer, nem mesmo consigo soltar um grito de minha garganta apertada. Por que ninguém vem me socorrer? Estou com medo. Olhos brilhando através da fresta do enorme elmo alado. Manto negro cobrindo tudo. Ciri! Despertou coberta de suor, entorpecida com o próprio grito, o grito que a acordara, ainda vibrando em seu cérebro, trancado em seu tórax, ardendo em sua garganta ressecada. Doíam-lhes as mãos, crispadas na manta. Doíam-lhe as costas. Ciri, acalme-se! À sua volta, na noite escura, o vento sussurrava monótona e melodiosamente com as copas dos pinheiros e fazia ranger os troncos. Não havia mais incêndio, nem gritos. Apenas aquela sussurrante cantiga de ninar. A fogueira de bivaque pulsava com luz e calor. As chamas banhavam as fivelas dos arreios e refletiam, avermelhadas, na empunhadura e nos adornos metálicos da bainha da espada apoiada na sela sobre o chão. Não havia outro fogo nem outras armas. A mão que lhe tocava a bochecha cheirava a pele e cinza, não a sangue. Geralt. Foi apenas um sonho. Um pesadelo.
Ciri tremeu violentamente, encolhendo os ombros e as pernas. Um sonho. Apenas um sonho. A fogueira estava se apagando. As diáfanas toras de bétula avermelhadas rachavam, soltando labaredas azuladas. A fraca luz iluminava os cabelos brancos e o agudo perfil do homem que a aninhava nos braços e a cobria com a manta e a samarra. Geralt, eu... Estou aqui. Durma, Ciri. Você precisa descansar. Temos ainda um longo caminho pela frente. Escuto uma música, ela pensou de repente, em meio a esse sussurro. Ecoa uma música de alaúde. E vozes. Princesa de Cintra, criança do destino, criança de sangue antigo, sangue dos elfos, Geralt de Rivia, o lobo branco e seu destino. Não, isso é lenda, invenção de um poeta. Ela não está mais viva, foi morta quando fugia pelas ruas daquela cidade. Segure-se, aguente firme. Geralt. O que foi, Ciri? O que ele me fez? O que aconteceu àquela hora? O que ele me fez? Quem? Aquele cavaleiro. O cavaleiro negro com plumas no elmo. Não me lembro de nada. Ele gritava e olhava para mim. Não me lembro do que aconteceu, apenas de que eu estava com muito medo. Estava morrendo de medo. O homem de cabelos brancos se inclinou e a luz da fogueira iluminou seus olhos. Eram olhos estranhos, muito estranhos. Ciri já tivera medo deles e não gostava de olhá-los. Mas isso fora antes, havia muito tempo. Não me lembro de nada, repetiu em voz baixa, procurando a mão dura e áspera como madeira não trabalhada. Aquele cavaleiro negro. Foi apenas um sonho. Durma tranquila. Ele não voltará. Ciri ouvira semelhantes afirmações anteriormente. Foram-lhe repetidas milhares de vezes, na tentativa de acalmá-la quando acordava durante a noite com os próprios gritos. Só que agora era diferente. Agora ela acreditava. Acreditava porque quem lhe dizia aquilo era Geralt de Rivia, o lobo branco, o bruxo, aquele que lhe fora predestinado e a quem ela fora predestinada. O bruxo Geralt, que a encontrara no meio da guerra, da morte e do desespero, que a levara consigo e que prometera que nunca mais se separariam. Adormeceu, sem soltar a mão dele. O bardo terminou de cantar. Inclinando levemente a cabeça, repetiu no alaúde o refrão da balada de maneira delicada, baixinho, um tom acima do discípulo que o acompanhava. A plateia permaneceu em silêncio. Além dos últimos acordes da música, ouviam-se apenas o sussurro das folhas e o ranger dos galhos de um enorme carvalho. Depois, repentinamente baliu uma cabra amarrada a uma das carroças que cercavam a árvore milenar. Foi então que, como se obedecesse a um sinal, um dos ouvintes sentados num grande semicírculo ergueu-se e, atirando sobre o ombro a ponta de um manto azul cobalto bordado com fios de ouro, inclinou-se rígida e dignamente. Agradeço-lhe, mestre Jasquier, disse com voz ressonante, mas não muito alta. Permitam que eu, Radcliffe de Oxenford, mestre dos arcanos mágicos, emitindo, obviamente, a unânime opinião dos presentes, diga algumas palavras de gratidão e reconhecimento à sua grande arte e a seu inegável talento. O feiticeiro lançou um olhar sobre os mais de 100 espectadores que, aglomerados no apertado semicírculo sob o carvalho, de pé ou sentados sobre as carroças, escutavam, meneavam a cabeça e sussurravam entre si.
Alguns começaram a bater palmas, enquanto outros saudavam o cantor erguendo os braços. Mulheres emocionadas fungavam e enxugavam os olhos com o que podiam, dependendo de seu extrato social, profissão e meios. As camponesas com o dorso dos antebraços e das mãos. As esposas dos negociantes com lenços rústicos. As elfas e as fidalgas com lenços de fino tecido branco. E as 3 filhas do chanceler Willibert, que, com todo o seu séquito, interromperam uma caçada com falcões apenas para ouvir o famoso trovador, assoavam ruidosamente o nariz em elegantes chales de lã verde musgo. Não será exagero, continuou o feiticeiro, dizer que você emocionou todos nós profundamente, mestre Jasquier, que nos levou a refletir e meditar, que tocou o nosso coração. Queira aceitar nossa gratidão e nosso respeito. O trovador se levantou e se inclinou, roçando os joelhos com a pena de garça de seu elegante chapeuzinho. O discípulo parou de tocar, sorriu e também fez uma reverência, mas o mestre Jasquier olhou para ele severamente e rosnou algo baixinho. O garoto abaixou a cabeça e voltou a dedilhar as cordas de seu alaúde. A plateia se animou. Os negociantes que viajavam em caravana, depois de confabularem brevemente, colocaram diante do carvalho um barril de cerveja de consideráveis proporções. O feiticeiro Radcliffe envolveu-se numa discreta conversa com o chanceler Willibert. As filhas dele pararam de fungar e ficaram contemplando Jasquier com adoração. O bardo não chegou a notá-las, pois estava entretido em dar piscadelas e mostrar os dentes para um ostentadoramente calado grupo de elfos nômades, sobretudo para uma elfa, uma bela morena de olhos enormes, com a cabeça coberta por um minúsculo gorro de arminho. Jasquier tinha vários concorrentes. A dona dos grandes olhos e belo gorro já havia despertado a atenção de alguns de seus ouvintes, cavaleiros, estudantes e vagabundos de toda a ordem. A elfa, claramente satisfeita com o efeito que causava, repuxava as mangas de sua blusa e adejava as pestanas como asas de borboleta, mas os elfos que a acompanhavam cercavam-na de todos os lados, sem ocultar seu desagrado com os admiradores. A clareira sob o carvalho Bleoberis, um local de frequentes comícios, parada de viajantes e encontro de peregrinos, era famosa por sua tolerância e liberdade de expressão. Os druidas que se ocupavam da vetusta árvore chamavam-na de local da amizade e tinham o maior prazer em acolher qualquer um. No entanto, mesmo em eventos extraordinários, como a recém-terminada apresentação do mundialmente famoso trovador, os viajantes mantinham-se em grupos isolados uns dos outros. Os elfos juntavam-se a elfos. Os anões artífices agrupavam-se com seus primos irmãos que, armados até os dentes, haviam sido contratados para escoltar as caravanas dos mercadores e, no máximo, toleravam a proximidade de gnomos mineiros e ananicos agricultores. Todos os inumanos mantinham-se uniformemente distantes dos humanos. Os humanos respondiam aos inumanos com a mesma moeda, e nem entre eles se via qualquer tipo de interação. Os fidalgos olhavam com desprezo para os mercadores e caixeiros viajantes, enquanto a soldadesca e os mercenários mantinham distância dos fedorentos pastores. Os incontáveis feiticeiros e seus adeptos isolavam-se por completo, obsequiando aqueles que estavam ao redor com a mesma arrogância. O pano de fundo desse universo era formado pelo compacto, negro, soturno e silencioso agrupamento de camponeses. Estes, parecendo uma floresta de ancinhos, forcados e manguais que sobressaíam acima de suas cabeças, ignoravam tudo e todos. A única exceção, como de costume, eram as crianças.
Libertada da obrigação de se manter calada durante a apresentação do bardo, a molecada soltou um grito selvagem e partiu em disparada para a floresta a fim de se entregar com entusiasmo a brincadeiras cujas regras eram totalmente incompreensíveis aos que já haviam se despedido dos felizes anos da infância. Os pequenos humanos, elfos, anões, ananicos, gnomos, meio-elfos, quartos-elfos e rebentos de procedência suspeita não conheciam nem aceitavam divisões raciais. Por enquanto. «Por certo!» gritou um dos cavaleiros presentes na colina, um varapau vestido com um curto casaco rubro-negro adornado com 3 leões rampantes. «O senhor feiticeiro falou muito bem. As baladas foram lindas e, por minha honra, mestre Jasquier, caso o senhor venha se encontrar nas cercanias de Lizorog, a castelania de meu amo, não hesite em nos visitar, não se acanhe. Nós o hospedaremos como a um príncipe, que digo eu, como ao próprio rei Vizimir. Juro por minha espada que já ouvi muitos menestréis, mas nenhum deles pode se comparar ao senhor mestre. Aceite de nós, fidalgos de boa cepa, o respeito e a homenagem que a sua arte faz jus. Escolhendo com perfeição o momento certo, o trovador piscou para o discípulo. O garoto pôs de lado o alaúde, pegou uma caixinha oval destinada a recolher entre os ouvintes demonstrações de reconhecimento mais mensuráveis. Hesitou, olhou para a multidão, largou a caixinha e pegou uma enorme tina que estava logo ali. O mestre Jasquier aprovou a sagacidade do jovem com um benévolo sorriso. «Mestre!» exclamou uma atraente mulher sentada numa carroça carregada de produtos vimíneos com o letreiro Vera Levenhaupt e filhos. Dos filhos, nem sinal. Na certa, estavam ocupados em desperdiçar o dinheiro amealhado pela mãe. «E então, mestre Jasquier, o senhor vai nos deixar assim, em suspense? É ponto pacífico que sua balada não chegou ao fim. Cante-nos o que aconteceu depois.» «Cantos e baladas», inclinou-se o artista, «jamais acabam, minha senhora, porque a poesia é eterna e imortal. Ela não tem nem princípio nem fim.» «Mas o que aconteceu depois?» insistiu a artesã, não se dando por vencida e generosamente atirando moedas na tina que o discípulo estendia em sua direção. «Pelo menos nos conte se não quiser mais cantar. Em sua balada não é citado um nome sequer, porém todos nós sabemos que o bruxo tão decantado pelo senhor não é outro que não o famoso Geralt de Rivia, e que a feiticeira pela qual ele nutre tanta paixão é a não menos famosa Yennefer. Já a criança surpresa, prometida e predestinada ao bruxo é Cirila, a infeliz princesa de Sintra, um país devastado por invasores. Não é verdade?» Jasquier sorriu altiva e misteriosamente. «Eu canto acerca de assuntos universais, generosa benfeitora», afirmou. «Acerca de emoções que podem ser sentidas por qualquer um, não acerca de pessoas concretas.» «Pois sim!» berrou alguém do meio da multidão. «Todos nós sabemos que a balada era sobre o bruxo Geralt.» «Sim, sim!» piaram em coro as filhas do chanceler Willibert, retorcendo seus chales encharcados de lágrimas. «Cante mais, mestre Jasquier. O que aconteceu depois? O bruxo e a feiticeira se encontraram? Amaram-se? Foram felizes? Nós queremos saber, mestre.» «Que nada!» gritou uma voz rouca, o líder do grupo de anões, agitando a vasta barba ruiva que lhe chegava à cintura. «Todo esse negócio de princesas, feiticeiras, predestinação, amor e outros papos de mulher não passa de um monte de merda. Pois tudo aquilo, com o perdão do senhor poeta, foi pura embromação, ou seja, uma invencionice poética para que ficasse mais bonito e emocionante.
Já as coisas de guerra, como a matança e o saque de Sintra, ou as batalhas de Manardal e Soden, isso sim foi muito bem cantado, Jasquier. Não sinto pena em me separar de algumas moedas de prata por uma canção dessas que alegra o coração de um guerreiro. E pode-se ver que você não mentiu nem inventou nada, uma vez que eu, Sheldon Skaggs, sei discernir a mentira da verdade porque estive em Soden e, com meu machado na mão, enfrentei os invasores nilfgaardianos. Pois eu, Donimir de Troy, exclamou o magro cavaleiro com 3 leões rampantes bordados no casaco. Participei das 2 batalhas de Soden e não o vi por lá, senhor anão. Porque na certa ficou tomando conta do acampamento, disparou de volta Sheldon Skaggs. Enquanto isso, eu estava na linha de frente onde as coisas esquentaram. Tome cuidado com o que diz, seu barbudo, respondeu Donimir de Troy, enrubescendo e puxando para cima o cinturão arqueado com o peso da espada. E para quem? Tome cuidado você, retrucou o anão, passando a mão pelo fio do machado enfiado na cinta. Em seguida, virou-se para seus companheiros e arreganhou os dentes. Olhem só para ele. Um guerreiro janota. Vocês viram o brasão em seu escudo? 3 leões, 2 cagando e o terceiro rosnando. Calma, calma, disse com voz forte e cheia de autoridade um druida grisalho vestido com uma bata branca. O comportamento dos senhores não é adequado. Não aqui debaixo dos ramos de Bleuberries, o carvalho mais velho do que todas as pendências e litígios deste mundo. E não na presença do poeta Jasquier, cujas baladas deviam nos ensinar amor e não disputas. É verdade, concordou um baixo e gordo sacerdote com o rosto brilhando de suor. Vocês contemplam, mas não têm olhos. Ouvem, mas seus ouvidos estão surdos. Porque em vocês não há amor divino algum, porque vocês são como barris vazios. Já que estamos falando de barris vazios, piou um narigudo gnomo de cima de uma carroça com o letreiro Artigos Metálicos, Confecção e Venda. Tragam mais um, senhores artesãos. A garganta do poeta Jasquier deve estar seca, assim como as nossas de tanta emoção. Efetivamente, como barris vazios, digo-lhes. O sacerdote abafou as palavras do gnomo, não pretendendo ser desviado do assunto e impedido de continuar o sermão. Vocês não aprenderam nada com as baladas do Sr. Jasquier. Não compreenderam que as baladas falavam do destino humano, do fato de não passarmos de brinquedos nas mãos dos deuses e de as nações serem meros playgrounds divinos. As baladas se referiam ao destino de todos nós, e a lenda sobre Geralt e a princesa Cirila, embora baseada em fatos verídicos daquela guerra, não passou de uma metáfora, fruto da imaginação do poeta, que deveria servir para que nós... O senhor está falando bobagem, santo homem! Interrompeu Vera Löwenhout, do alto de sua carroça. Uma lenda? Fruto da imaginação? Pois saiba que vi Geralt de Rivia com os próprios olhos em Vizin, onde ele desenfeitiçou a filha do rei Foltest. Depois voltei a encontrá-lo na trilha dos mercadores, onde, a pedido das corporações, ele matou um cruel grifo que atacava as caravanas, salvando com seu ato a vida de muita gente boa. Não se trata de uma lenda ou de um conto de fadas. O que o mestre Jasquier cantou aqui foi verdade, a mais pura verdade. E eu confirmo, disse uma esbelta guerreira de cabelos negros puxados para trás numa espessa trança. Eu, Raíla de Líria, conheço Geralt o Lobo Branco, o famoso destruidor de monstros. Também vi, não apenas 1 ou 2 vezes, a feiticeira Yennefer, porque costumava visitar a cidade de Wengerberg, em Erdin, onde ela mora. No entanto, nada sei a respeito de eles terem se amado.
Mas deve ser verdade, falou repentinamente com voz melodiosa a bela elfa de gorro de arminho. Uma balada tão linda sobre o amor não poderia ser falsa. Não poderia, apoiaram nas filhas do chanceler Willibert e, como se obedecessem a um comando, esfregaram os olhos com seus chales. Não poderia, de maneira alguma. Senhor feiticeiro! Vera Löwenhaupt virou-se para Radcliffe. Afinal, amarraram-se ou não? Certamente o senhor sabe o que realmente aconteceu entre o bruxo e a tal Yennefer. Satisfaça nossa curiosidade. Se a balada diz que se amaram, sorriu o feiticeiro, então assim foi, e seu amor perdurará por séculos. Tal é o poder da poesia. Comenta-se, observou o chanceler Willibert, que Yennefer de Wergenberg tombou no Monte de Soden. Lá morreram várias feiticeiras. Não é verdade, afirmou Donimir de Troy. O nome dela não figura no monumento. Eu sou daquelas terras, estive algumas vezes no topo do monte e li os nomes gravados no monumento. As feiticeiras que lá caíram foram 3. Tris Merigold, Lita Neide, conhecida pela alcunha de Coral, e o nome da terceira me fugiu da memória. O cavaleiro olhou para Radcliffe, mas este apenas sorriu, sem dizer uma palavra. Quanto àquele bruxo, disse Sheldon Skaggs, o tal Geralt, que amava a tal Yennefer, parece que já está comendo grama pela raiz. Ouvi dizer que foi trucidado em algum lugar nas bandas de Trás-Rios. Ele andou matando monstros após monstros até encontrar alguém à sua altura. É como costuma acontecer. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Cada um acaba deparando com alguém melhor do que ele e é forçado a sentir o gosto da espada. Não acredito nisso, refutou a esbelta guerreira, contorcendo os lábios pálidos, cuspindo veementemente e cruzando sobre o peito os braços protegidos por malha de aço. Não acredito na possibilidade de Geralt de Rivia ter encontrado alguém superior a ele. Tive a oportunidade de vê-lo em ação, manejando a espada. Ele é desumanamente rápido. Muito bem dito, intrometeu-se o feiticeiro Radcliffe. Desumano. Os bruxos são mutantes. Por isso, sua reação. Não entendo o que está dizendo, senhor mago, interrompeu a guerreira, contorcendo ainda mais os lábios. Suas palavras são eruditas demais. Só sei de uma coisa. Jamais conheci um espadachim que pudesse se equiparar ao lobo branco Geralt de Rivia. E é por isso que eu não acredito que ele possa ter sido vencido num combate, como afirma o senhor anão. Todo espadachim é um bundão quando o inimigo usa de montão, sentenciou Sheldon Skaggs, como costumam dizer os elfos. Os elfos, declarou friamente um alto e louro representante do povo antigo, parado ao lado da beldade de gorro de arminho. Não têm por costume se expressar em linguagem tão chula. Não, piaram as filhas do chanceler Willibert por trás de seus chales verdes. O bruxo Geralt não pode ter morrido. Ele encontrou Ciri, a ele predestinada, e depois a feiticeira Yennefer. Então todos viveram felizes por muito tempo, não é verdade, mestre Jasquier? As nobres senhoritas não se dão conta de que se trata de uma balada? Bocejou o gnomo sedento de cerveja, fabricante de artigos metálicos. Onde se viu procurar verdade numa balada? Verdade é uma coisa, poesia é outra. Vamos pegar, por exemplo, aquela... Como era mesmo seu nome? Ciri, a famosa surpresa. Pois saibam que ela é pura invencionice do senhor poeta. Estive em Sintra mais de uma vez e sei que o rei e a rainha não tiveram prole, nem filho nem filha. Você está mentindo! Gritou um homem ruivo com casaco de pele de foca e a testa atravessada por um lenço xadrez.
A rainha Calante, leoa de Cintra, tinha uma filha chamada Paveta, que com seu marido morreu afogada numa tempestade em alto mar. Vocês mesmos podem ver que eu não estou mentindo. O dos artigos metálicos conclamou todos para serem suas testemunhas. O nome da princesa de Cintra era Paveta e não Ciri. Cirila, mais conhecida como Ciri, era filha de Paveta, a que morreu afogada, esclareceu o ruivo. Era neta de Calante, portanto, com o direito de ser chamada de princesa. Ela era, de fato, a criança surpresa predestinada a Geralt de Rivia, pois ainda antes de seu nascimento a rainha prometeu entregá-la ao bruxo, exatamente como cantou o Sr. Jasquier. Só que o bruxo não conseguiu encontrá-la e levá-la consigo. Foi nesse ponto que o poeta desviou-se da verdade. Desviou-se de fato, interveio um vigoroso jovem que, a julgar pelos trajes, poderia ser um aprendiz de artesão fazendo uma viagem antes de realizar o exame para obter o certificado de mestre. O destino do bruxo passou ao largo dele. Cirila morreu durante o cerco a Cintra. A rainha Calante, antes de se jogar da torre, matou a princesinha para que ela não caísse com vida nas garras dos Nilfgaardianos. Não foi assim em absoluto, protestou o ruivo. Mataram a princesa no massacre seguinte, quando ela tentava fugir da cidade. De uma forma ou de outra, gritou dos artigos metálicos, o bruxo não encontrou a tal Cirila. O poeta mentiu. Mas mentiu de maneira linda, disse a elfa do gorro, abraçando o esbelto elfo. Não se trata de poesia, e sim de fatos, vociferou o aprendiz de artesão. Estou afirmando que a princesa morreu pelas mãos da própria avó. Qualquer um que esteve em Cintra poderá confirmar isso. Pois eu afirmo que ela foi morta nas ruas quando estava fugindo da cidade, insistiu o ruivo. Sei disso porque, embora não provenha de Cintra, fiz parte da brigada do Duque de Skellige, que apoiou Cintra durante a guerra. Como é do conhecimento público, o rei de Cintra, Eist-Turciech, era um ilhéu de Skellige e tio do duque. Quanto a mim, lutei na brigada do duque em Marandal e em Cintra, e após a derrota na batalha de Soden... Mais um combatente, rosnou Sheldon Skeggs para os anões à sua volta. Só temos aqui heróis e guerreiros. Ei, pessoal, será que pelo menos um de vocês não lutou em Marandal ou Soden? Sua ironia está fora de lugar, Skeggs, disse severamente o esbelto elfo, abraçando a beldade com o gorro de tal maneira que daria por encerradas quaisquer tentativas de outros admiradores. Não pense que você é o único que combateu em Soden. E não precisamos procurar muito longe. Eu também participei daquela batalha. Gostaria de saber do lado de quem, comentou com Radcliffe o chanceler Willibert, num sussurro que o elfo ouviu, mas solenemente ignorou. Como todos sabem, continuou ele sem sequer lançar um olhar na direção do chanceler e do feiticeiro, mais de 100.000 homens estiveram no campo da segunda batalha de Soden, dos quais pelo menos 30.000 morreram ou ficaram gravemente feridos. Devemos ser gratos ao Sr. Jasquier por ter imortalizado em uma de suas baladas aquela famosa e terrível batalha. Tanto nas palavras como na melodia, não ouvi apologias, mas advertências. Repito, glória e imortal fama ao senhor poeta pela balada, que talvez possa servir para evitar que se repita a tragédia daquela guerra tão cruel e tão desnecessária. Tenho de admitir, falou o chanceler Willibert, olhando de modo desafiador para o elfo, que o senhor desencavou aspectos interessantes na batalha. Guerra desnecessária, o senhor disse? Gostaria de evitar outra tragédia? Devemos entender que, caso Nilfgaard fosse nos atacar novamente, o senhor recomendaria uma capitulação, uma submissa aceitação do jugo nilfgaardiano?
A vida é uma dádiva muito preciosa e deve ser protegida, retrucou o elfo friamente. Nada pode justificar o massacre e a hecatombe que foram as 2 batalhas de Sodden, tanto a perdida como a ganha. Ambas custaram a vocês, humanos, milhares de vidas. Vocês perderam um potencial inestimável. Típico discurso de elfos, explodiu Sheldon Skaggs. Um monte de bobagens. Aquilo foi o preço a ser pago para que outros pudessem viver dignamente e em paz, impedindo que os Nilfgaardianos os deixassem cegos e os levassem acorrentados e sob açoites às minas de enxofre e sal. Os que tombaram heroicamente e que, graças a Jaskier, viverão para sempre em nossa memória, nos ensinaram como defender nossa casa. Cante suas baladas, Jaskier. Cante-as onde estiver e para todos. O que elas nos ensinaram não será desperdiçado, e vocês hão de ver que voltará a nos ser útil, porque se não for hoje, será amanhã. Nilfgaard nos atacará novamente e vocês se lembrarão de minhas palavras. Agora, eles estão lambendo as feridas e recuperando as forças, mas está próximo o dia no qual tornaremos a ver seus mantos negros e elmos adornados com plumas. E o que eles querem de nós? Exclamou Vera Löwenhaupt. Por que cismaram conosco? Por que não nos deixam em paz para que possamos viver e trabalhar? O que querem os Nilfgaardianos? Querem nosso sangue! Urrou o chanceler Willibert. E a nossa terra! Gritou um dos camponeses. E nossas mulheres! Adicionou Sheldon Skaggs, lançando um olhar feroz em volta. Alguns riram, mas baixinho, às escondidas. Mesmo que a ideia de que alguém, exceto um anão, pudesse sentir atração pelas extraordinariamente feias anãs fosse engraçada, não era recomendável tocar no assunto na presença dos baixos, musculosos e barbudos marmanjos, cujos machados e gládios tinham o desagradável costume de saltar dos cinturões com incrível rapidez. E os anões, que por motivos desconhecidos acreditavam que o mundo inteiro desejava suas esposas e filhas, eram muito sensíveis nesse aspecto. Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, anunciou de repente o druida de cabelos grisalhos. Tinha de ser assim. Nós nos esquecemos de que não estamos sozinhos na face da terra, de que não somos o umbigo do mundo. Comportando-nos como estúpidos, gordos e preguiçosos peixinhos dourados num lago de água lodosa, não acreditamos na existência de Lúcius. Permitimos que nosso mundo se pantanizasse e ficasse lodoso e indolente como aquele lago. Olhem em volta. Por toda parte, crimes e pecados, ganância, busca de lucro fácil, cisânia, decadência dos costumes, falta de respeito a quaisquer valores. Em vez de vivermos como nos manda a natureza, passamos a destruí-la. E o que ganhamos em troca? Ar envenenado pela fumaça mal cheirosa das chaminés das fundições. Rios e riachos poluídos por matadouros e curtumes, florestas inteiras derrubadas. Até no tronco do sagrado Bleuberis, vejam, ali, logo acima da cabeça do senhor poeta, alguém gravou com uma faca uma expressão chula, com grosseiros erros ortográficos ainda por cima. Não bastasse ser vândalo, o sujeito era um ignorante que não sabia escrever. Por que, então, vocês estão espantados? Isso tudo tinha de acabar mal. Sim, aproveitou a deixa o gordo sacerdote.
Caiam em si, pecadores, enquanto é tempo, porque a fúria e a vingança divinas pendem sobre a cabeça de vocês. Lembrem-se da Sibila Itlin e de suas proféticas palavras a respeito do castigo dos deuses que se abaterá sobre a tribo envenenada por crimes. Acerca-se o tempo do desprezo. A árvore perderá as folhas, o broto ressecará, o fruto apodrecerá e a semente amargará. Nos rios dos vales, em vez de água, haverá gelo, e virá o frio branco, depois dele a luz branca, e o mundo morrerá em meio a nevascas. Assim falou a Sibila Itlin, e antes que isso aconteça, haverá sinais visíveis e cairão pragas. Não se esqueçam, Nilfgaard é um castigo divino. É o açoite com o qual os imortais flagelarão vocês, pecadores, para que possam... Cala a boca, velho santarrão! Urrou Sheldon Skaggs, batendo os pés calçados com botas pesadas. Suas superstições e tolices me dão vontade de vomitar. Só de pensar nelas, minhas entranhas se contorcem. Cuidado, Sheldon, interrompeu o esbelto elfo sorrindo. Não deboche da religião dos outros. Isso não é bonito, nem bem educado, nem seguro. Não estou debochando de nada, protestou o anão. Não ponho em dúvida a existência de deuses, porém fico revoltado quando alguém os envolve em assuntos mundanos e delira com profecias de uma elfa maluca. Os Nilfgaardianos sendo um instrumento dos deuses? Absurdo! Humanos, tragam à memória a época de Desmond, Hadowid, Sambuk, os tempos de Abrad, o velho Carvalho. Não, vocês não vão se lembrar porque vivem por pouco tempo como besouros de maio, mas eu sim. Vou então lhes recordar como as coisas se passaram aqui, logo depois que vocês desembarcaram de suas naus nas praias da Foz do Jaruga e do delta do Pontar. Das 4 naus que aportaram, originaram-se 3 reinos. Os mais fortes foram engolindo os mais fracos e crescendo, solidificando assim seu poder. Atacavam os outros e os absorviam por completo, tornando seus reinos cada vez maiores e mais fortes. E agora, Nilfgaard faz exatamente o mesmo, pois é um país forte, unificado, disciplinado e homogêneo. Se vocês não se unirem como os Nilfgaardianos, eles os engolirão como lúcios engolem peixinhos dourados, tal como falou o sábio druida. Pois que ousem tentar, exclamou Donimir de Troy, estufando o peito ornado por 3 leões e batendo na espada embanhada. Nós lhe demos uma lição em Soden e poderemos dar-lhes outra. Quanta presunção! Rosnou Sheldon Skaggs. Ao que tudo indica, o nobre guerreiro se esqueceu de que, antes da segunda batalha de Soden, Nilfgaard passou como um rolo compressor por suas terras, cobrindo com cadáveres de valentões feito senhor todos os campos desde Marnadal até Trás-Rios. E quem conseguiu deter os Nilfgaardianos não foi um bando de fanfarrões de sua laia, mas as forças unidas de Temeria, Redânia, Edirne e Kedwen. Concórdia e união, eis o que os deteve. Não foi apenas isso, falou Radcliffe com voz firme e gélida. Não apenas isso, Sr. Skaggs. O anão pigarreou, assoou o nariz, esfregou desajeitado as botas sobre a grama e, por fim, inclinou-se levemente na direção do feiticeiro. Ninguém pretende diminuir os méritos de seus confrades, senhor feiticeiro, disse. Seria uma ignomínia não reconhecer o heroísmo dos feiticeiros do Monte de Soden, porque eles se comportaram com muita bravura. Derramaram seu sangue por uma causa comum e foram importantes na obtenção da vitória. Jasquier não se esqueceu deles em sua balada, assim como nós não esqueceremos. No entanto, o senhor deve levar em consideração que os feiticeiros que,
unidos e solidários, lutaram no monte, aceitaram a liderança militar de Villefort de Roggeveen. Assim como nós, os guerreiros dos 4 reinos, reconhecemos o comando de Vizimir da Redânia. É uma pena que tal concórdia e solidariedade tenham durado somente no decurso da guerra, porque assim que veio a paz, voltamos a nos dividir. Vizimir e Foltest tentam estrangular um ao outro com taxas alfandegárias e leis comerciais. Demawend de Edirn briga com Henselt por causa do Condado Boreal, enquanto a Liga de Hangfors e os Tissenidas de Kovir não se importam nem um pouco com tudo isso. Além do mais, pelo que ouvi falar também, entre os feiticeiros não vale a pena procurar a concórdia de antes. Entre vocês não há um pingo de solidariedade, unidade e disciplina, qualidades que Nilfgaard tem de sobra. Nilfgaard é governado pelo imperador Emir Vans Amreis, um autocrata tirânico que demanda obediência com açoite, a forca e a foice, esbravejou o chanceler Willibert. O que está nos propondo, senhor anão? Que deveríamos nos submeter a uma tirania como aquela? E qual seria o rei cujo reino, em sua opinião, haveria de submeter os demais? Em mãos de quem o senhor gostaria de ver o cetro e o chicote? E o que eu tenho a ver com isso? Skeggs deu de ombros. Esse é um assunto de vocês, humanos. Aliás, não importa quem vocês escolhessem como rei, porque certamente não seria um anão. Nem um elfo, nem mesmo um meio-elfo, acrescentou o esbelto representante do povo antigo, sempre abraçado à beldade do gorro de arminho. Vocês chegam a considerar um 4º elfo um ser inferior? E é isso que os incomoda tanto, riu o chanceler. Vocês estão tocando a mesma música que Nilfgaard. Os Nilfgaardianos também gritam sobre a igualdade, prometendo-lhes o retorno dos antigos privilégios assim que nos derrotarem e expulsarem destas terras. É com tal tipo de unificação e igualdade que vocês sonham e anunciam por toda parte, porque Nilfgaard lhes paga por isso com ouro. E não é de espantar que vocês gostem tanto deles, pois os Nilfgaardianos fazem parte da raça élfica. Tolice, disse o elfo friamente. O senhor está falando bobagens, cavaleiro. É óbvio que o racismo o cega. Os Nilfgaardianos são seres humanos iguaizinhos a vocês. Que mentira deslavada! Todos sabem que eles descendem dos Seid Negros. Em suas veias corre sangue élfico, o sangue dos elfos. E o que corre nas veias de vocês? Indagou o elfo, com um sorriso sarcástico. Vocês e nós temos misturado nossos sangues por gerações, há séculos. O que pode ser bom ou ruim, não sei. Vocês começaram a perseguir os mestiços há menos de 1/4 de século. Aliás, com pífios resultados. Diante disso, mostrem-me agora um humano sem um pingo de Seid Israel, o sangue do povo antigo. Willibert enrusbeceu, assim como Vera Levenhaupt. O feiticeiro Heathcliff tossiu e abaixou a cabeça. E por mais estranho que pudesse parecer, até a bela elfa de gorro de arminho ficou ruborizada. Todos somos filhos da mesma mãe terra, ecoou no silêncio a voz do druida grisalho. Somos filhos da mãe natureza, e apesar de nem sempre a respeitarmos, de vez por outra lhe causarmos preocupação e sofrimento, de partirmos seu coração, ela ama todos nós. Lembremo-nos disso aqui, no local da amizade. E não vamos discutir quem foi o primeiro a chegar, porque a primeira foi a bolota atirada pelas ondas do mar, da qual germinou o grande Bleoberis, o mais antigo de todos os carvalhos. Ao estarmos debaixo dos ramos do Bleoberis, entre suas raízes seculares,
Não devemos nos esquecer de nossas raízes fraternais, nem da terra da qual brotam essas raízes. Recordemos as palavras da balada do poeta Jasquier. Por falar nele, exclamou Vera Levenhaupt. Onde será que se meteu? Sumiu, constatou Sheldon Skeggs, olhando para o lugar vazio sob o carvalho. Pegou o dinheiro e sumiu sem se despedir, numa atitude típica de elfos. E anões, piou o gnomo dos artigos metálicos. De seres humanos, corrigiu-os o alto elfo, enquanto a beldade do Gordiarminho apoiava a cabeça em seu ombro. Ei, menestrel, disse Mama Lantieri, entrando no aposento sem bater e trazendo consigo odores de jacinto, suor, cerveja e toucinho defumado. Você tem um visitante. Entre, cavalheiro. Jasquier ajeitou os cabelos e se aprumou na enorme cadeira de braços. As duas jovens que estavam sentadas em seus joelhos levantaram-se de um pulo, cobriram seus encantos e fecharam depressa suas blusas desarrumadas. O pudor das prostitutas, pensou o poeta. Eis um bom título para uma balada. Ergueu-se, afivelou-se e vestiu o casaco, olhando para o fidalgo parado no vão da porta. Tenho de admitir, afirmou, que o senhor sabe me encontrar em qualquer lugar, embora não escolha o momento mais adequado para isso. Sorte sua eu ainda não ter decidido qual das duas beldades prefiro. E com os preços que você cobra, Lantieri, eu não posso me dar ao luxo de ficar com as duas. Mama Lantieri sorriu compreensiva e bateu palmas. As duas jovens, uma ilhoa de pele clara e sardenta e uma meio-elfa morena, saíram rapidamente do aposento. O homem na porta abriu a capa e entregou-a à Mama, com uma bem recheada bolsinha de couro. Perdoe-me, mestre, falou aproximando-se e sentando-se à mesa. Sei que vim importuná-lo num momento inapropriado, mas o senhor desapareceu tão rápido que lhe carvalho. Não consegui alcançá-lo na estrada conforme havia planejado e levei certo tempo para encontrar uma pista sua na cidadezinha. Saiba que não vou tomar muito de seu tempo. Todos sempre prometem isso e é sempre mentira, interrompeu o bardo. Deixe-nos a sós, Lantieri, e tome providência para que não sejamos interrompidos. Sou todo ouvidos, cavalheiro. O homem lançou-lhe um olhar prescrutador. Tinha olhos escuros e úmidos, quase lacrimejantes, nariz pontudo e lábios finos e feios. Vou direto ao ponto, sem desperdiçar seu tempo, declarou assim que Mama fechou a porta. Sempre estive interessado em suas baladas, mestre. Para ser mais preciso, em certas pessoas que fazem parte delas. Tenho especial interesse no destino dos heróis de suas baladas. Afinal, se não me engano, foram pessoas reais que serviram de inspiração às belas obras que ouvi debaixo do carvalho, não é verdade? Refiro-me à pequena Cirila de Sintra, neta da rainha Calante. Jasquier olhou para o teto, tamborilando os dedos no tampo da mesa. Cavalheiro, disse secamente, o senhor está interessado em coisas estranhas e me pergunta sobre coisas estranhas. Algo me diz que o senhor não é quem eu pensava que fosse. E quem o senhor pensava que eu fosse, se é que posso saber? Não sei se pode. Vai depender das saudações que me transmitirá de nossos amigos comuns. O senhor deveria ter começado nossa conversa com isso, mas eu acho que se esqueceu. Não esqueci em absoluto. O desconhecido enfiou a mão no bolso de seu casaco de veludo de cor sépia e tirou dele outra bolsinha recheada, um pouco maior que aquela que dera à cafetina e que emitiu sons metálicos ao tocar o tampo da mesa.
Acontece, Jasquier, que nós não temos amigos comuns. Mas será que esta bolsinha não mitigaria tal lacuna? O que o senhor pretende comprar com esta magra bolsinha? Indagou o trovador. Todo o bordel de Mama Lantieri e os terrenos ao redor? Digamos que desejo apoiar a arte e o artista. Faço isso com o intuito de poder ter uma conversa com o artista sobre sua obra. O senhor ama a arte a esse ponto, cavalheiro? E tem tanta pressa em iniciar a tal conversa com o artista que lhe oferece dinheiro antes mesmo de se apresentar, quebrando as boas normas da etiqueta? No início de nossa conversa, disse o desconhecido, semicerrando quase imperceptivelmente os olhos escuros, ignorar minha identidade não pareceu incomodá-lo. Mas passou a me incomodar. Não me envergonho de meu nome, afirmou o homem com um leve sorriso nos lábios finos. Chamo-me Riens. O senhor não me conhece, mestre Jasquier, o que não é de estranhar. O senhor é demasiadamente famoso para conhecer todos os seus admiradores. Já cada admirador de seu talento tem a impressão de conhecê-lo tão bem que certo nível de intimidade não parece fora de lugar. Tal comportamento aplica-se a mim em toda a sua extensão. Estou ciente de que é uma impressão falsa e espero que me perdoe benevolentemente por isso. Eu o perdoo benevolentemente. Isso significa que posso contar com sua predisposição para responder a algumas perguntas? Não pode, interrompeu o poeta com empáfia. Agora é a minha vez de lhe pedir seu benevolente perdão, mas o fato é que não gosto de discutir a temática de minhas obras, muito menos a de seus personagens, fictícios ou não. Isso desnuda a poesia de sua camada poética e conduz à trivialidade. Será? Com certeza. Se eu, depois de cantar uma balada sobre uma alegre moleira, anunciasse que se tratava de Svirka, a esposa do moleiro Piskorns, e acrescentasse que ela podia ser facilmente fodida toda quarta-feira, dia da semana em que o marido sempre ia ao mercado, aquilo não seria mais poesia, e sim uma típica caftinagem, ou então uma vergonhosa calúnia. Entendo, falou rapidamente Riens. Mas creio que o exemplo não foi bom. Afinal, não estou interessado em pecados e farras de quem quer que seja. O senhor não caluniará ninguém ao responder a minhas perguntas. Preciso apenas de uma pequena informação. O que aconteceu realmente com Cirila, a princesinha de Sintra? Uma porção de pessoas afirma que ela morreu durante a conquista da cidade, havendo até testemunhas oculares. No entanto, a julgar por sua balada, a criança sobreviveu. Estou mesmo curioso em saber se aquilo é fruto de sua imaginação ou um fato real. Verdade ou mentira? Fico deveras contente com a sua curiosidade. Jasquier deu um largo sorriso. O senhor... como é mesmo o seu nome? Vai achar engraçado. Mas era exatamente isso que eu queria ao compor a balada. Queria excitar meus ouvintes e despertar neles a curiosidade. Verdade ou mentira? Repetiu friamente Riens. Caso eu revelasse isso, estragaria o efeito de meu trabalho. Adeus, meu amigo. O senhor gastou todo o tempo que pude lhe dedicar. Enquanto isso, 2 inspirações minhas aguardam ansiosamente para saber qual delas vou escolher. Riens permaneceu um longo tempo em silêncio, sem indício algum de que se preparava para sair. Encarava Jasquier com um olhar úmido e antipático, e o poeta começou a sentir um crescente desconforto. Do salão principal do Lupanar chegavam sons de uma alegre algazarra, pontuada de vez em quando por algumas risadas femininas.
O bardo virou a cabeça como se estivesse demonstrando desprezo, mas, na realidade, queria calcular a distância que o separava do canto do aposento e do gobelino com a imagem de uma ninfa derramando água de uma jarra sobre as tetas. Jasquier, disse finalmente Riens, enfiando a mão no bolso do casaco cor de sépia. Por favor, responda a minha pergunta. Eu preciso saber a resposta. Isso é extremamente importante para mim e, acredite, bem para você, porque se você não responder por bem, então... Então, o quê? Os estreitos lábios de Riense se contorceram num horrendo esgar. Então, terei de obrigá-lo a responder. Pois ouça aqui, ô seu vagabundo. Jasquier ergueu-se, esforçando-se para parecer ameaçador. Odeio violência e o uso de força, mas vou chamar Mama Lantieri agora mesmo, e ela chamará Gruzila, que exerce nesta sede a nobre e responsável função de leão de chácara. Trata-se de um autêntico artista em sua profissão. Ele vai dar um chute em sua bunda e você passará voando sobre os telhados desta cidade de um jeito tão lindo que os poucos transeuntes a esta hora tomarão você por Pégaso. Riens fez um gesto rápido e algo brilhou em sua mão. Você tem certeza de que conseguirá chamá-la a tempo? Jasquier não tinha intenção de verificar se conseguiria ou não. Tampouco pretendia esperar. Antes mesmo de a lâmina girar e se encaixar na mão de Riens, o bardo saltou até o canto do aposento, mergulhou debaixo do gobelino com a ninfa, deu um pontapé numa portinhola secreta e atirou-se de cabeça sobre uma escada em espiral, deslizando sobre seu encerado corrimão. Riens correu atrás dele, mas o poeta, que conhecia aquela passagem secreta tão bem quanto o próprio bolso, estava seguro de si. Já a havia usado para fugir de credores, maridos ciumentos e concorrentes dispostos a quebrar-lhe a cara pelo ocasional roubo de rimas ou partituras. Sabia que, ao chegar ao terceiro andar, poderia tatear uma portinhola giratória atrás da qual havia uma escada que levava ao porão. Tinha certeza de que seu perseguidor, assim como vários outros antes dele, não conseguiria frear a tempo e continuaria descendo até pisar num alçapão que, ao se abrir, faria com que ele caísse num chiqueiro. Também estava convicto de que o contundido perseguidor, coberto de merda e perturbado pelos porcos, desistiria da perseguição. Jasquier, como sempre quando tinha certeza de algo, estava enganado. Percebeu um brilho azulado às suas costas e sentiu seus membros entorpecerem e ficarem rígidos. Não conseguiu diminuir a velocidade da descida ao passar pela portinhola giratória e suas pernas não obedeceram a seu comando. Soltou um grito e rolou a escada abaixo, resvalando pelas paredes. O alçapão abriu-se com um estalido e o trovador desabou em escuridão e fedor. Antes de perder os sentidos ao bater no chão, lembrou-se de que Mama Lantieri havia mencionado algo sobre uma reforma no chiqueiro. Recuperou a consciência ao sentir uma dor excruciante nos pulsos atados e nos braços cruelmente retorcidos nas articulações. Quis gritar, mas não pôde. Pareceu-lhe que alguém selara sua boca com barro. Estava ajoelhado no chiqueiro, com uma rangente corda puxando-o para cima pelos pulsos. Quis erguer-se para dar uma folga aos braços, mas as pernas também estavam amarradas. No entanto, com grande esforço e quase sufocando, conseguiu ficar de pé, com a ajuda da corda que o puxava implacavelmente para cima. Riens estava parado diante dele. Seus malvados olhos úmidos brilhavam à luz de uma lanterna na mão de um desconhecido mal encarado de quase 2 metros e com barba por fazer parado a seu lado. Outro facínora, certamente não menor que o primeiro, mantinha-se atrás dele. Jasquier ouvia sua respiração e sentia um fedor de suor ressecado.
Era exatamente aquele fedorento que puxava a corda presa aos pulsos do poeta e passava sobre uma viga no teto. Os pés de Jasquier desgrudaram-se do chão. O poeta expulsou o ar pelo nariz, a única coisa que era capaz de fazer. «Chega!» disse Rienzi logo em seguida, mas para o bardo pareceu que havia demorado séculos. Tocou o chão com a ponta dos pés, porém, apesar de todos os seus esforços, não conseguiu ficar de joelhos. O facínora fedorento ainda o mantinha esticado como uma corda de violino. Rienzi aproximou-se. Seu rosto não demonstrava o mínimo sinal de emoção e os lacrimejantes olhos estavam com a expressão inalterada, assim como a voz calma, baixinha e levemente entediada. Seu asqueroso rimador de merda, seu nanico de meia tigela, seu rebotalho, seu arrogante Zé Ninguém. Você pretendia fugir de mim? Até hoje ninguém conseguiu isso. Nós não terminamos nossa conversa, seu cabotino, bufão, cabeça de bode. Eu lhe havia perguntado algo em condições muito mais agradáveis. Agora você vai me responder em condições não tão agradáveis assim. Não é verdade que você vai responder? Jasquier assentiu avidamente com a cabeça, pois só então que Rienzi sorriu e fez um sinal. O bardo guinchou, desesperado, ao sentir a corda se retesar e os braços virados para trás começarem a estalar nas juntas. Você não está em condições de falar, constatou Rienzi ainda sorrindo. E está doendo, não é verdade? Saiba que por enquanto eu estou mandando erguê-lo somente por puro prazer, porque adoro ficar vendo os outros sentirem dor. Vamos lá, um pouco mais alto. Jasquier quase engasgou com o urro que emanou de sua boca. Já chega, ordenou finalmente Rienzi, aproximando-se e agarrando o poeta pelo jabô. Ouça bem, pavão. Vou desfazer o feitiço para que você possa falar. Mas se erguer sua encantadora voz acima do necessário, vai se arrepender amargamente. Fez um gesto com a mão, tocou a bochecha do poeta e Jasquier sentiu recuperar a sensibilidade da mandíbula, da língua e do palato. E agora, continuou Rienzi baixinho, vou lhe fazer algumas perguntas e você vai responder rápida, fluida e compreensivelmente. E, se hesitar ou gaguejar por um momento, se me der qualquer motivo para eu suspeitar da veracidade de suas afirmações, então olhe para baixo. Jasquier obedeceu, constatando com horror que de um de seus tornozelos pendia uma curta corda, com a outra extremidade presa a um balde cheio de cal. Caso eu mande erguê-lo mais alto, Rienzi sorriu de maneira horrenda. Com aquele balde, certamente você jamais recuperará o movimento das mãos. Duvido muito que nessas condições você possa voltar a tocar alaúde. Duvido muito, de verdade. Diante disso, imagino que você estará disposto a falar. Estou certo? Jasquier não confirmou, pois, paralisado pelo medo, não conseguia mexer a cabeça nem emitir um som. Rienzi não dava a impressão de precisar de confirmação. Quanto a mim, quero que entenda, anunciou, que saberei imediatamente se você estiver mentindo, se estiver querendo me despistar, e não me deixarei confundir com ditos poéticos ou nebulosa erudição. Para mim, isso não passa de bagatela, assim como foi de pouca monta paralisá-lo naquelas escadas. Portanto, seu patife, é bom você pesar cada palavra que disser. Mas não percamos mais tempo, vamos começar. Como sabe, eu estou interessado na heroína de uma de suas lindas baladas, a neta da rainha Calante de Sintra, a princesinha Cirila, carinhosamente chamada de Ciri. De acordo com testemunhas oculares, ela morreu durante a conquista da cidade 2 anos atrás. No entanto,
Em sua balada, você descreve de maneira comovente seu encontro com aquele esquisito e quase lendário personagem, o tal bruxo Gerald. Deixando de lado as bobagens poéticas sobre predestinação e juízos do destino, a balada parece indicar que a criança escapou com vida das batalhas de Sintra. Isso é verdade? Não sei, Gemeu Jasquier. Pelos deuses, eu não passo de um poeta. Ouvi isso e aquilo e o resto. Sim? O resto eu simplesmente inventei. Dei asas à minha imaginação, eu não sei de nada. Uivou o bardo, vendo Riense fazer um sinal ao fedorento e sentindo a corda se retesar mais. Não estou mentindo! De fato, Riense meneou a cabeça. Você não está mentindo diretamente, porque eu teria percebido, mas está escondendo algo. Você não inventaria uma balada assim do nada, sem motivo algum. Além disso, conhece pessoalmente o tal bruxo. Vocês foram vistos juntos mais de uma vez. Vamos, desembuche logo, Jasquier, se é que você tem amor por suas articulações. Conte tudo o que sabe. A tal Siri, Arfou o poeta. fora predestinada ao bruxo. Ela era o que chamamos de criança surpresa. O senhor deve ter ouvido falar disso. É uma história muito conhecida. Seus pais prometeram entregá-lo ao bruxo. Os pais entregariam sua criança àquele mutante maluco? Àquele assassino de aluguel? Você está mentindo, rimador. Esse tipo de coisas você pode cantar para mulheres. Foi isso mesmo. Eu juro pela alma de minha mãe. Soluçou Jasquier. Sei disso de uma fonte. O bruxo. Fale da garota. Por enquanto eu não estou interessado no bruxo. Não sei de nada da garota. Eu sei somente que o bruxo foi para Sintra atrás dela quando eclodiu a guerra. Encontrei-o àquela época. Foi por mim que ele soube da carnificina, da morte de Calante. Ele me perguntou por essa criança, neta da rainha. Mas eu já sabia que todos que estiveram em Sintra haviam morrido e que do último bastião não sobrara viva alma. Fale mais claro, menos metáforas, mais pontos concretos. Quando o bruxo soube da queda de Sintra e do massacre, desistiu de viajar para lá. Ambos estávamos fugindo para o norte. Separei-me dele em Hengfors e nunca mais o vi. E como pelo caminho as pessoas andavam falando daquela Siri, ou qual fosse o nome dela, e sobre predestinação, acabei compondo essa balada. Não sei de mais nada, juro. Riense olhou para ele atentamente. E onde está o tal bruxo neste momento? Perguntou. Aquele assassino de monstros, açougueiro poético que gosta de dissertar sobre predestinações. Eu já lhe disse que eu vi pela última vez e... Sei o que você disse, interrompeu o Riense. Ouço atentamente tudo o que você fala. Agora, ouça você o que eu tenho a dizer. Responda com precisão às perguntas que lhe são feitas. A pergunta seguinte é: se ninguém viu o bruxo Gerald por mais de um ano, onde ele se esconde? Onde ele costuma se esconder? Não sei onde aquilo fica, falou rapidamente o trovador. Eu não estou mentindo, realmente não sei. Rápido demais, Jasquier, rápido demais, disse Riense com um sorriso ameaçador. Muito sôfrego. Você é esperto, mas não suficientemente cuidadoso. Diz que não sabe onde aquilo fica, porém tenho certeza de que sabe o que aquilo é. Jasquier apertou os dentes de raiva e de desespero. E então, indagou Riense, fazendo um sinal ao fedorento. Onde se esconde o bruxo? Qual o nome daquele lugar? O poeta permaneceu em silêncio. A corda se retesou, retorcendo dolorosamente os braços, afastando os pés do chão. Jasquier soltou o urro logo interrompido, porque o anel encantado de Riense amordaçou.
Mais alto, mais alto. Rience apoiou as mãos nos quadris. Sabe de uma coisa, Jasquier? Eu poderia sugar seu cérebro com magia, mas é um processo muito cansativo. Além disso, eu gosto de observar quando os olhos de alguém saltam das órbitas de tanta dor. E, por fim, você acabará falando. Jasquier sabia que falaria. A corda amarrada a seu tornozelo se esticou. O balde cheio de cal arrastou-se sonoramente pelo chão. Senhor, falou repentinamente o bandido com a lanterna, cobrindo-a com a capa e olhando através de uma fresta na portinhola do chiqueiro. Alguém está vindo para cá, parece ser uma mulher. Vocês já sabem o que devem fazer, rosnou Rience. Apague a lâmpada. O fedorento soltou a corda e Jasquier desabou no chão, mas de uma forma que lhe permitiu ver o primeiro facínora postar-se junto da porta, enquanto o fedorento, com uma faca na mão, ocultava-se do outro lado. Através dos espaços entre as tábuas filtravam-se luzes do lupanar, e o poeta ouvia vozes e cantos vindos de lá. A porta do chiqueiro rangeu e se abriu, revelando em seu vão um vulto feminino envolto numa capa e com um chapeuzinho redondo enfiado na cabeça. Após um momento de hesitação, a mulher cruzou a soleira. O fedorento atirou-se sobre ela, desferindo-lhe um golpe com a faca, e caiu de joelhos, uma vez que a arma não encontrou resistência alguma, passando pela garganta do vulto como por uma nuvem de fumaça. E, efetivamente, o vulto era uma nuvem de fumaça que já começava a se desfazer. Antes, porém, que ela se desfizesse por completo, adentrou o chiqueiro outro vulto, meio borrado, escuro e ágil como uma doninha. Jasquier o viu saltar agilmente por cima do fedorento e atirar sua capa sobre o bandido com a lanterna. Notou algo brilhar em sua mão e ouviu o fedorento engasgar e soltar um gorgolejo selvagem. O outro facínora conseguiu desvencilhar-se da capa, deu um pulo para frente e preparou-se para atacar com a faca. Da mão do vulto negro emanou um raio flamejante que se liquefez com um estrondo infernal e, parecendo óleo em chamas, espalhou-se sobre o peito e o rosto do bandido. O brutamonte soltou um urro terrível e o chiqueiro impregnou-se com um nojento cheiro de carne queimada. Foi quando Rience partiu para o ataque. O feitiço que lançou clareou a escuridão com um brilho azul celeste, graças ao qual Jasquier pôde ver uma mulher esbelta com trajes masculinos gesticulando de maneira estranha com as mãos. Viu-a apenas por uma fração de segundo, porque a azulada claridade sumiu repentinamente entre um estrondo e um brilho cegante, enquanto Rience, com um grito de raiva, voava para trás, caindo sobre as divisórias de madeira, quebrando-as com grande estalido. A mulher com trajes masculinos pulou em sua direção, empunhando um estilete. O chiqueiro voltou a encher-se de brilho, desta vez dourado, que emanava de um campo de luz oval que apareceu de uma hora para outra em pleno ar. Jasquier viu Rience erguer-se rápido e pular para dentro do campo de luz, desaparecendo logo em seguida. O campo de luz perdeu o brilho, mas, antes de se apagar por completo, a mulher conseguiu alcançá-lo, estender a mão e gritar algo incompreensível em seu interior. Algo estalou e farfalhou, e o já quase extinto campo de luz fervilhou com chamas por um momento. De longe, bem de longe, chegou aos ouvidos de Jasquier um som confuso, uma voz que lembrava um grito de dor. O campo de luz apagou-se de vez e o chiqueiro voltou a mergulhar na escuridão. O poeta sentiu soltar-se a força que mantinha sua boca selada. Socorro! Berrou. Ajudem-me! Pare de berrar, Jasquier, falou a mulher, ajoelhando-se a seu lado e cortando os nós com a adaga de Rience. Yennefer? É você? Não me diga que se esqueceu de minha aparência. Além disso, minha voz não deve soar estranha a seu ouvido musical. Consegue se levantar? Eles lhe quebraram algum osso? Jasquier ergueu-se com dificuldade, soltou um gemido e se pôs a massagear os braços doloridos. O que houve com eles?
Perguntou, apontando para os corpos caídos no chão do chiqueiro. Vamos verificar, respondeu a feiticeira, fechando com estalido a adaga. Gostaria que um deles estivesse vivo, pois eu teria umas perguntas a lhe fazer. Este aqui, disse o trovador parado junto do fedorento, parece estar vivo. Acho pouco provável, afirmou Yennefer impassível. Eu cortei sua carótida e traqueia. Talvez algo ainda sussurre nele, mas não por muito tempo. Jasquier estremeceu. Você o degolou? Não fosse meu inato senso de precaução que me fez enviar uma ilusão antes de mim, seria eu quem estaria caída aqui agora. Vamos ver o outro. Que droga! Olhe para ele. Um homem zarrão deste tamanho e não aguentou. É uma pena. Também está morto? Sim, não suportou o choque. Devo tê-lo queimado um pouco demais. Olha, até os dentes ficaram chamuscados. O que está acontecendo com você, Jasquier? Vai vomitar? Oh! Respondeu indistintamente o poeta, inclinando o corpo e apoiando a testa na parede do chiqueiro. E isso foi tudo? Perguntou a feiticeira, colocando de lado o caneco e estendendo a mão para o espeto com frangos. Você não mentiu? Não se esqueceu de nada? De nada, além de lhe agradecer. Muito obrigado, Yennefer. Yennefer fixou os olhos nos de Jasquier e fez um pequeno movimento com a cabeça. Os brilhantes cachos negros se agitaram e caíram em cascata sobre os ombros. Colocou um dos frangos assados sobre um prato de madeira e se pôs a desossá-lo habilmente com garfo e faca. Até então, Jasquier conhecera apenas uma pessoa capaz de comer um frango com a mesma destreza com aqueles apetrechos. Agora sabia onde e de quem Geralt aprendera aquilo. Não é de espantar, pensou. Afinal, ele morou com ela um ano inteiro em sua casa em Wengerberg, e antes de ele fugir de lá, ela deve ter lhe ensinado uma porção de coisas esquisitas. Tirou outro frango do espeto e, sem pensar duas vezes, arrancou uma das coxas e começou a destrinchá-la com os dentes, segurando-a ostensivamente com as mãos. Como você soube? Indagou. De que modo conseguiu chegar a tempo de me ajudar? Estive sob o Blauberis durante sua apresentação. Não a vi, porque eu não queria ser vista. Depois vim para esta cidadezinha atrás de você. Fiquei aguardando aqui, neste albergue. Não ficaria bem eu ir até o lugar ao qual você foi, aquele local de dúbio prazer e infalível gonorreia. Finalmente perdi a paciência e fui até lá. Estava dando voltas pelo pátio quando ouvi sons vindos do chiqueiro. Agucei minha audição e percebi que não se tratava de um sodomita, como havia pensado de início, e sim de você. Ei, senhor taberneiro, mais vinho, por favor. Às suas ordens, distinta dama. Já vou providenciar. Do mesmo que antes, por favor, mas desta vez sem água. Só tolero água no banho. Misturada ao vinho me é detestável. Às suas ordens, às suas ordens. Yennefer afastou o prato. Jasquier notou que no frango sobrara carne suficiente para o almoço do albergueiro e toda a sua família. Garfo e faca podiam ser elegantes e distintos, mas evidentemente pouco práticos. Agradeço-lhe, repetiu, por ter me salvado. Aquele maldito Riense não me deixaria vivo. Teria arrancado de mim tudo que sei e depois me degolado como um carneiro. Também acho. Yennefer encheu os 2 canecos de vinho e ergueu o seu. Diante disso, brindemos a sua saúde, Jasquier. E a sua, Yennefer. A saúde pela qual, a partir de hoje, vou rezar em toda a oportunidade que tiver para isso. Sou seu devedor, bela dama, e pagarei essa dívida com minhas baladas.
Derrubarei nelas o mito segundo o qual os feiticeiros não se importam com os sofrimentos alheios ou não se esforçam para ajudar os desconhecidos, pobres e infelizes mortais. E o que se pode fazer? Sorriu ela, semicerrando levemente os belos olhos cor de violeta. Um mito tem lá seus motivos. Ele não surgiu do nada. Além disso, você não é um desconhecido, Jasquier. Afinal, eu conheço e gosto de você. É mesmo? Sorriu também o poeta. Tenho de admitir que você soube ocultar tal fato com muita habilidade. Cheguei a acreditar que você me detestava como a própria peste. E detestava, respondeu a feiticeira repentinamente séria. Depois mudei de opinião. Então, fiquei-lhe grata. Grata por quê, se é que posso perguntar? Isso não é importante, disse Yennefer, brincando com o caneco vazio. Vamos nos voltar para perguntas mais sérias, como, por exemplo, aquelas que lhe fizeram no chiqueiro enquanto tentavam arrancar seus braços dos ligamentos. O que aconteceu de verdade, Jasquier? Você realmente nunca mais viu Geralt desde a fuga de vocês à margens do Jarunga? Não sabia que ele voltou ao sul depois da guerra? Que ele foi tão ferido que chegou a circular um boato de que havia morrido? Você não sabia de nada disso? Não, não sabia. Passei muito tempo em Pontvanis, na corte de Esterhat Thyssen, depois na corte de Niedamir, em Hengfors. Não sabia. A feiticeira meneou a cabeça e desabotoou o casaco. Em seu colo, pendendo de uma fita de veludo negro, brilhou uma estrela de obsidiana cravejada de diamantes. Você não sabia que, assim que sarou, Geralt partiu para Trás-Rios? Pode adivinhar à procura de quem? Posso imaginar. Mas se a encontrou, não sei. Não sabe, repetiu ela. Logo você que de tudo sabe e sobre tudo canta, mesmo sobre assuntos tão íntimos como os sentimentos. Lá, debaixo do Bleuberis, eu ouvi suas baladas, Jasquier. Você dedicou algumas estrofes à minha pessoa. A poesia, murmurou Jasquier com os olhos fixos no frango, possui leis próprias. Ninguém deveria sentir-se ofendido. Cabelos negros como asas de corvo, como tempestades noturnas, recitou Yennefer com ênfase exagerada. E raios cor de violeta adormecidos em seus olhos. Não é assim? Essa é a imagem que ficou em minha memória, sorriu discretamente o poeta. Atire em mim a primeira pedra aquele que afirmar que a descrição é incorreta. Apenas não sei, a feiticeira apertou os lábios. Quem o autorizou a descrever meus órgãos internos? Como é? Seu coração é como a joia que decora seu colo, duro como diamante, como um diamante frio e insensível, mais afiado do que obsidiana, capaz de ferir. Foi você mesmo que inventou isso? Ou será... Seus lábios contorceram-se trêmulos. Ou será que você ouviu confidências e queixas de alguém? Pigarreou Jasquier, fugindo de um tema perigoso. Diga-me, Yennefer, quando foi que você viu Geralt pela última vez? Há muito tempo. Depois da guerra? Depois da guerra. A voz de Yennefer mudou levemente. Não. Depois da guerra não o vi mais. Passei muito tempo sem ver ninguém. Mas vamos voltar ao que interessa, meu poeta. Estou um tanto espantada com o fato de que você não sabe nada e não ouviu nada, e, apesar disso, alguém está disposto a torturá-lo para conseguir informações. Isso não o deixa preocupado? Deixa. Então ouça o que tem a lhe dizer,
falou ela seriamente, batendo o caneco na mesa. Ouça com atenção. Elimine essa balada de seu repertório. Não a cante mais. Você se refere a... Você sabe muito bem a que me refiro. Cante sobre a guerra dos Nilfgaard. Cante sobre Geralt e sobre mim. Você não nos atrapalhará nem ajudará em nada, assim como em nada melhorará ou piorará. Mas não cante sobre a leoazinha de Sintra. Yennefer olhou em volta para se certificar de que nenhum dos poucos comensais àquela hora pudesse ouvi-los, e esperou a garçonete retornar à cozinha. Evite também se encontrar a sós com pessoas que você não conhece, murmurou, com aquelas que se esquecem de lhe mandar lembranças de amigos comuns a título de introdução. Entendeu? Jasquier a encarou espantado. Yennefer sorriu. Lembranças de Dijkstra, Jasquier. Agora era o bardo quem olhava em volta, assustado. Seu espanto devia ser evidente e a expressão em seu rosto engraçada, porque a feiticeira se permitiu um sorriso bastante zombeteiro. Por falar em Dijkstra, sussurrou Yennefer, inclinando-se sobre a mesa. Ele aguarda seu relatório. Você está voltando de Verden e Dijkstra quer saber o que andam falando na corte do rei Ervil. Ele me pediu que lhe transmitisse que dessa vez o relatório deve ser objetivo, detalhado e de maneira alguma rimado. Em prosa, Jasquier, em prosa. O poeta engoliu em seco e fez um sinal positivo com a cabeça. Permaneceu calado, formulando uma pergunta em sua cabeça, mas a feiticeira antecipou-se. Aproximam-se tempos difíceis, falou baixinho. Difíceis e perigosos. Aproxima-se a época de mudanças. Seria muito triste envelhecer, convencida de que não se faz nada para que as mudanças iminentes fossem para melhor. Você não concorda? Jasquier meneou a cabeça afirmativamente e voltou a pigarrear. Yennefer, sim, meu poeta. Aqueles lá no chiqueiro, eu gostaria de saber quem eram, o que queriam e quem os mandou. Você matou os 2 bandidos, mas há um boato segundo o qual vocês conseguem arrancar informações mesmo de cadáveres. E o tal boato não diz nada quanto ao fato de haver um édito de nosso capítulo proibindo terminantemente a prática de necromancia? Deixe isso para lá, Jasquier. Eram 2 patifes que, de qualquer modo, não saberiam de nada. Já aquele que fugiu, bem, é um caso à parte. Riens. Ele é um feiticeiro, não é? Sim, mas muito pouco eficiente. No entanto, conseguiu escapar de você. E eu vi de que modo. Por teleportação, não foi? Isso não prova alguma coisa? Sim, prova. Prova que alguém o ajudou. Riense não tinha tempo nem forças suficientes para abrir um portal suspenso no ar. Um teleportal daqueles não é para qualquer um. Portanto, está claro que alguém o abriu para ele, alguém imensuravelmente mais poderoso. Foi por isso que tive receio de persegui-lo sem saber onde pousaria. Mas consegui despachar atrás dele uma temperatura bem elevada, e ele vai precisar de muitos feitiços e elixires especiais contra queimaduras, além de ficar com marcas por muito tempo. Talvez lhe interesse saber que ele era Nilfgaardiano. Você acha? Yennefer endireitou-se e, num gesto rápido, tirou do bolso a adaga de Riense. Nos dias de hoje, as armas nilfgaardianas estão sendo usadas por muitas pessoas. São práticas e úteis, podendo ser escondidas até num decote. Não estou me referindo à adaga. Ao me interrogar, ele usou descrições como batalhas de Sintra, a conquista da cidade e coisas de semelhante teor.
Nunca ouvi alguém usar tais denominações para descrever aqueles acontecimentos. Para nós, aquilo sempre foi um massacre. O massacre de Sintra. Ninguém fala de outro jeito. A feiticeira ergueu a mão e ficou olhando para as unhas. Parabéns, Jasquier, você tem bom ouvido. E uma deformação profissional. Indago-me qual profissão você tem em mente, sorriu Yennefer coquete. Mas agradeço-lhe a informação. Ela é valiosa. Considere-a, respondeu Jasquier com um sorriso, minha participação no esforço para que as mudanças iminentes sejam para melhor. Diga-me, Yennefer, por que Nilfgaard está tão interessado em Geralt e na garotinha de Sintra? Não meto o nariz nesse assunto, respondeu ela, repentinamente séria. Já lhe disse para se esquecer de alguma vez ter ouvido falar da neta de Calante. Sim, você disse, mas o fato é que eu não estou apenas em busca de um tema para uma balada. Então, com os diabos, o que está procurando? Um galo na testa? Suponhamos, sussurrou Jasquier, apoiando o queixo nas mãos entrelaçadas e fixando os olhos nos da feiticeira. Suponhamos que Geralt encontrou e salvou aquela criança. Suponhamos que ele finalmente acreditou na força do destino e levou a criança consigo. Para onde? Rience tentou arrancar essa informação de mim com tortura. Mas você sabe, Yennefer, você sabe onde o bruxo se ocultou. Sei. E sabe como chegar até lá. Também sei. E não acha que deveríamos alertá-lo? Avisar-lhe que ele e a menininha estão sendo procurados por elementos como aquele Rience? Eu iria até lá, mas a verdade é que eu não sei mesmo onde fica aquele lugar cujo nome eu prefiro não pronunciar. Conclua seu raciocínio, Jasquier. Se você sabe onde Geralt está nesse momento, então deveria ir até lá e preveni-lo. Você tem uma dívida para com ele, Yennefer. Afinal, algo ligava vocês dois. É verdade, respondeu ela friamente. Algo nos ligava. E é por isso que sei como ele é. Ele nunca gostou que lhe oferecessem ajuda. E, se precisava que o ajudassem, procurava as pessoas nas quais confiava. Já se passou mais de um ano desde aqueles acontecimentos e eu não recebi notícia alguma dele. Já no que se refere à minha dívida para com ele, devo-lhe exatamente tanto quanto ele me deve. Nem mais, nem menos. Sendo assim, irei eu, falou Jasquier orgulhoso. Diga-me, não direi, interrompeu Yennefer. Você está queimado, Jasquier. Eles poderão agarrá-lo novamente a qualquer momento. Portanto, quanto menos você souber, melhor. Suma daqui. Vá para Redânia. Junte-se a Dijkstra e a Filipa Eilhart. Grude-se à corte de Vizimir. E volta a preveni-lo. Esqueça Ciri, a leoazinha de Sintra. Finja que nunca ouviu seu nome. Faça o que estou lhe pedindo. Não quero que nada de mal lhe aconteça. Gosto demais de você e devo-lhe demais. Já é a segunda vez que você diz isso. O que você me deve, Yennefer? A feiticeira virou a cabeça e ficou em silêncio por um bom tempo. Você viajava com ele, disse por fim. Graças a você ele não ficou sozinho. Você foi seu amigo. Esteve com ele. O bardo baixou os olhos. Ele não ganhou muito com isso, murmurou. Não tirou muito proveito de tal amizade. Minha presença só lhe trouxe problemas. Volta e meia havia se forçado a me tirar de alguma enrascada, a me ajudar. Yennefer inclinou-se sobre a mesa, colocou sua mão sobre a dele e apertou-a com força, sem dizer uma palavra. Em seus olhos havia pesar. Vá para Redânia, repetiu após um momento. Uma vez lá, você estará sob a proteção de Dijkstra e Filipa.
Não tente bancar o herói. Você se meteu numa encrenca, Jasquia. Pude notar, retrucou o bardo esfregando o ombro dolorido. Mas é exatamente por isso que acho que devemos alertar Geralt. Você é a única pessoa que sabe onde procurá-lo. Você conhece o caminho. Imagino que já esteve lá, na qualidade de visitante. Yennefer virou o rosto e Jasquier viu como ela cerrou os lábios e como um músculo lhe tremeu na bochecha. É verdade. Eu já estive lá como visitante algumas vezes. Falou, com algo indefinível na voz, mas nunca sem ter sido convidada. O vento uivou violentamente. Ondulou os caules de capim que cobriam as ruínas, sussurrou por entre os arbustos de espinheiro e altíssimas urtigas. Bandos de nuvens passaram pelo disco lunar, iluminando por um fugaz momento o enorme castelo, o fosso, os restos da muralha e as pilhas de caveiras com dentes arreganhados que olhavam para o nada com os negros buracos das órbitas. Ciri soltou um gritinho agudo e escondeu a cabeça debaixo do manto do bruxo. A égua, atiçada pelos calcanhares do cavaleiro, passou com cuidado sobre um monte de tijolos e atravessou o que restara da arcada. As ferraduras, batendo no piso de pedra, despertavam entre os muros ecos infernais, abafados pelo uivo do vento. Ciri tremia, com as mãos enfiadas na crina do animal. — Estou com medo — sussurrou. — Não precisa ter medo de nada — respondeu o bruxo, colocando a mão sobre seu ombro. — Não existe lugar mais seguro do que este em todo o mundo. Estamos em Kaer Morhen, a sede dos bruxos. No passado havia aqui um belíssimo castelo, mas isso foi há muito tempo. Ciri não respondeu, abaixando ainda mais a cabeça. Plotka, a égua do bruxo, relinchou baixinho, como se até ela quisesse acalmá-la. Mergulharam num escuro, comprido e aparentemente interminável túnel por entre colunas e arcadas. Plotka, batendo alegremente as ferraduras sobre o piso, avançava com segurança e boa disposição. Diante deles, no fim do túnel, brilhou de repente uma fenda vertical vermelha. Crescendo e se alargando, ela se transformou numa porta, detrás da qual resplandecia a luz de archotes enfiados em tocheiros de ferro presos às paredes. No vão da porta parou um vulto negro, meio ofuscado pelo brilho às suas costas. — Quem vem lá? Ciri ouviu uma voz metálica e ameaçadora que mais parecia o latido de um cão. — É você, Geralt? — Sim, Eskel, sou eu. — Entre! O bruxo desmontou, tirou Ciri da cela, colocou-a no chão e enfiou entre suas mãos sua trouxinha, que ela agarrou com força, lamentando o fato de não ser suficientemente grande para poder ocultá-la atrás de si. — Espere aqui, com Eskel, disse o bruxo, enquanto eu levo Plotka até a cocheira. — Chegue mais perto da luz, meu pequeno, latiu o homem chamado Eskel. — Não fique aí parado na escuridão. Ciri ergueu a cabeça e olhou para o seu rosto. E teve dificuldade em conter um grito de horror. Aquilo não era um ser humano. Apesar de estar apoiado sobre duas pernas, de cheirar a fumo e suor, de estar vestido com trajes humanos, não era um homem. Nenhum ser humano, pensou Ciri, poderia ter um rosto como esse. — E então? Está esperando o quê? Repetiu Eskel. Ciri não se moveu. De longe ouvia o cada vez mais distante som das ferraduras de Plotka. Algo macio e chiante passou correndo por sua perna. A menina deu um salto. — Não fique no escuro, garoto, senão as ratazanas vão roer suas botas.
Ciri, sempre agarrada à sua trouxinha, andou rapidamente na direção da luz. As ratazanas fugiam, chiando sob seus pés. Eskel inclinou-se, pegou sua trouxinha e tirou seu capuz. Que droga! Rosnou. Uma menina? Só nos faltava isso. Ciri olhou para ele assustada. Eskel sorriu. Foi quando ela se deu conta de que se tratava de um ser humano com um rosto totalmente normal, apenas deformado por uma longa e feia cicatriz semicircular que corria pela bochecha, desde o canto da boca até a orelha. Já que você está aqui, seja bem-vinda a Kaer Morhen. Como se chama? Ciri, respondeu por ela Geralt, emergindo das sombras em silêncio. Eskel virou-se rapidamente e os dois bruxos abraçaram-se com força por um breve momento. Vejo que você está vivo, lobo. Estou. Muito bem, disse Eskel, tirando o archote do tocheiro. Vamos andando. Vou fechar a porta interna para que o calor não se esvaia. Adentraram um corredor. Também ali havia ratazanas que corriam junto às paredes, chiavam dos acessos laterais na escuridão e fugiam do oscilante círculo de luz formado pela tocha. Ciri caminhava rápido, esforçando-se para acompanhar os passos dos dois homens. Quem, além de Vazemir, está invernando aqui, Eskel? Lambert e Cohen. Desceram uma escada com degraus íngremes e escorregadios. Abaixo era possível ver o brilho de uma luz. Ciri ouviu vozes e sentiu o cheiro de fumaça. O salão, iluminado pelas chamas crepitantes sugadas por uma chaminé, era enorme. O centro estava ocupado por uma grande mesa, em volta da qual poderiam sentar-se facilmente 10 pessoas. No momento, havia ali 3 homens. 3 bruxos, corrigiu-se mentalmente Ciri. Via apenas seus vultos, tendo por fundo as chamas da lareira. Salve, lobo! Estávamos aguardando você. Salve, Vazemir. Salvem, rapazes. É bom estar de novo em casa. E quem você nos trouxe? Geralt ficou em silêncio por um momento e então colocou a mão no ombro de Ciri, empurrando-a levemente para frente. A menina caminhou desajeitada, insegura, mancando, encolhendo-se e abaixando a cabeça. Estou com medo, pensou, com muito medo. Quando Geralt me encontrou e levou com ele, achei que o medo não voltaria mais, que já havia passado. E agora, em vez de estar numa casa, encontro-me neste terrível, escuro e arruinado castelo, cheio de ratazanas e ecos horríveis. Estou novamente parada diante de uma parede de fogo. Vejo escuras silhuetas ameaçadoras. Vejo fixos em mim olhos malvados brilhando sinistramente. Quem é essa criança, lobo? Quem é esta menininha? Ela é... Começou Geralt, interrompendo-se logo em seguida. Ciri sentiu nos ombros suas mãos fortes e duras. E, de repente, todo o medo se foi. Sumiu, sem deixar vestígios. Das crepitantes chamas vermelhas emanava calor, nada mais do que calor. As negras silhuetas eram de amigos, protetores. Os brilhantes olhos demonstravam curiosidade, solicitude e preocupação. As mãos de Geralt apertaram seus ombros. Ela é nosso destino.